gente vai trabalhar o conteúdo de administração com você, beleza? Bom, a primeira aula que eu gosto de dar sempre, tá, é sobre como estudar administração. Eu acho sempre válido que a gente apresente técnicas, ferramentas e maneiras de ser mais efetivo, de ser mais eficaz no estudo da administração para concursos públicos, que se diferem muito do estudo da administração para fins de estudo próprios para negócios ou até mesmo para fins acadêmicos dentro de uma faculdade ou universidade de administração. Se você já é formado em administração ou processos gerenciais ou qualquer uma das áreas que são afins à administração, eu costumo dizer que estudar administração para concurso você vai filtrar determinadas teorias e posicionar para estudo de administração. No fundo, você vai readaptar o seu aprendizado e caso você não seja estudante de administração, a gente vai estudar para marcar o ponto certo no lugar certo na hora da prova. Tá? A gente não está aqui estudando administração para negócios, a gente não está aqui estudando administração para fins acadêmicos, a gente está aqui estudando administração para que você possa marcar no lugar correto na hora da prova. A gente tem que entender essa eficiência, essa eficácia, né? O foco no nosso resultado. Como que eu vou estudar administração? Então, a gente vai bater um pouquinho nesse tópico, né? Como estudar a nossa amada administração. Você vai fazer o seguinte, tá? O primeiro ponto que você tem que entender é a origem das questões, certo? A origem dessas questões, Elas advêm principalmente do que nós chamamos de autores nacionais. Autores nacionais. O que significa dizer que são autores nacionais, pessoal? A gente sim tem autores internacionais, mas basicamente o que as cobranças de bancas vão trazer são autores nacionais e as suas releituras. A gente tem também, além dos autores nacionais, os autores internacionais. Porém, em menor medida, a maioria dos escritos que a gente vai ver focados, das teses, das teorias focadas em administração, são baseados em autores nacionais. Muitos deles fazem uma releitura dos internacionais, mas a abordagem dos autores nacionais é muito importante. Aqui a gente vai falar muito de Djalma, a gente vai falar muito de Chiavenato, a gente vai falar muito de Maximiano. Esses três nomes são nomes fundamentais, principalmente Amaru Maximiano e Chiavenato, tá certo? Vou escrever aqui para vocês. Chiavenato e Maximiano. Tá certo? Aqui nos internacionais a gente vai fazer um rol deles. Não tem como a gente tratar, né, os internacionais aqui, a gente teria que escrever muita gente de verdade. Mas basicamente os nacionais. Bom, essa é a primeira origem das questões em cima desses autores. De onde essas questões aparecem? Basicamente em cima de conceitos, certo? Conceitos. Ou aplicação desses conceitos. Pois bem, então aqui a gente tem teorias, certo? Essas teorias que são trabalhadas em cima desses conceitos. Mas aqui a gente tem um problema. A administração, ela não tem um STF, tá? Ela não tem um código, tá? Ela é carente de um código, de um STF, que vai trazer uma jurisprudência, como o direito tem, certo? O direito tem lá a sua jurisprudência. Caiu o conceito na lei de crime, você corre lá no Código Penal e aparece. Caiu lá o conceito de não sei o que, você corre lá no código não sei o que e pum! Você estuda basicamente através do código. O professor aqui tem um papel de interpretação e apresentação do código, da lei, dos conceitos que a lei apresenta. Na administração a gente não tem isso. Então quem apresenta as teorias? Novamente, os autores, tá? Os autores. Então o nosso foco de estudo vai ser baseado naturalmente, tá? Vou para cá então. O nosso foco de estudo, na realidade, ele vai ser baseado em dois pontos. Primeiro, nos autores, certo? Nos temas
que esses autores propõem e nas bancas, certo? E nas bancas. Entendendo o que vem sendo cobrado pela banca e quais são os autores que aquela banca tem mais afinidade. A nossa sorte, tá? A nossa sorte é que a gente costuma trabalhar com as bancas que são as maiores bancas. Então, independente do concurso que você esteja fazendo, dentro da administração já existe uma certa orientação das grandes bancas que acaba fazendo e inspirando as demais bancas. Beleza? Então esse é o nosso ponto crucial aqui. Porém, cabe ainda a gente trazer um outro elemento, o elemento da subjetividade das questões. O que eu quero dizer com isso? Aqui a gente tem dois tipos de questões dentro dessas teorias aqui. As questões que são diretas e as questões que são interpretativas. Vou trazer para vocês. As questões que são diretas e as questões que são interpretativas. As questões diretas, elas são questões que cobram A, B, C, certo? Ó, teoria do fulano, A, teoria do ciclano, B, teoria do beltrano, C. Qual é o conceito de planejamento? Certo? Planejamento é o processo de definição de um fim e do meio para alcançá-lo. Bum! Certo? Qual que é a função de organização? Organização é a soma de pessoas e recursos que buscam resultados que não estariam presentes de forma autônoma ou autossuficiente. Bum! Vai lá e você pega exatamente o conceito. Porém, essas são as questões diretas. Porém, é um rol de questões que são as questões que a gente costuma chamar de questões interpretativas. Elas te trazem um contexto, elas te trazem muitas vezes o que a gente chama de estudo de caso. E aí ela fala o seguinte, de acordo com o caso apresentado, apresente a assertiva correta, apresente o item correto, e aí você tem que encontrar esse item. Por isso que elas são interpretativas. A gente vai, logicamente, para vencer essas questões, além de exercitar algumas delas durante o nosso material, a gente vai fazer o seguinte exercício. Eu vou provocar você durante as aulas. Então, mesmo que em determinados momentos eu esteja, entre aspas, fugindo da temática mais direta de apresentação da disciplina e, às vezes, interpelando a você determinadas interpretações de fatos, eu peço que você venha comigo nesses momentos também. Porque esses momentos serão muito importantes para, na hora da prova, você ter o que eu costumo chamar de raciocínio administrativo. O raciocínio administrativo ele se constrói dessa forma. Um ponto importante que você vai entender é que a administração ela precisa do que nós chamamos de base. O que tem termos e expressões que são básicas da administração. E aqui logo de cara eu preciso lhe dar um grande alerta. O básico, ele não é simples. O básico, ele é básico. Pense aqui na construção de um prédio. Você está lá construindo um prédio, perfeito? Ao construir esse prédio, você tem que fazer as fundações. O que são as fundações? Não são a base? As fundações não são a base daquele prédio? Perfeito. Me diz uma coisa, é fácil fazer as fundações? É simples fazer as fundações? Não, mas é básico. O básico significa a base, não significa que é a parte mais fácil da nossa disciplina. Então, as primeiras áreas, as primeiras aulas principalmente, são aulas as quais são fundamentais para que você tenha o entendimento da disciplina. Porque lá na frente, depois, nas partes mais profundas da nossa matéria, eu vou simplesmente dizer tal termo, tal termo, tal termo, que não vai ser reexplicado durante a aula. Por isso, é importante que você não pule as aulas iniciais do nosso curso. Você não salte as aulas do nosso curso e você siga naturalmente a rotina de estudos que eu for propor para você durante o curso. Beleza, minha gente? Então, isso é um ponto importante. Além disso, meu outro ponto importante para ser discutido aqui é que dentro dessa subjetividade, já falei aqui da subjetividade, mas dentro dessa subjetividade, muitas vezes a gente costuma buscar
aquilo que é moderno, né? Hoje em dia é assim que funciona. Nas questões a gente não vê isso. Nas questões a gente vê algo que é mais pragmático, certo? Ele vai buscar aquilo que a teoria fala. Então você responde de acordo com a teoria. Mas na prática não é bem assim. Não pense na prática nesse caso. Pense muito mais no que a teoria diz, como a teoria percorre, como a teoria discorre sobre aquele tema. É isso que é importante para a gente aqui, tá? Então, foco muito importante em cima dessas teorias. Bom, Marco, perfeito, muito bacana, legal, gostei da sua explicação, mas como é que você vai, como você pretende, qual é, tecnicamente, você me orienta a estudar a administração do ponto de vista prático? Começou a aula, o que eu faço? Minha grande dica é que você faça um ciclo, tá? Eu chamo isso de microciclo. Por que é microciclo? Tá? O microciclo, ele é o ciclo para cada matéria. Cada matéria você deve utilizar uma técnica diferente, tá? Muitas vezes, quando você tem um baita desempenho em uma determinada disciplina, mas na outras disciplinas isso não ocorre, mas você distribui seu tempo de uma forma basicamente igual, isso ocorre da seguinte maneira, porque a técnica que você está usando, se você usa sempre a mesma, ela acaba funcionando para determinados tipos de disciplina. Mas a técnica, não existe a técnica perfeita para todas as disciplinas. Cada disciplina exige da gente uma técnica distinta, exige da gente uma técnica diferente. Eu vou apresentar aqui a técnica mais eficaz para você aprender a administração, tá? Mas não que necessariamente essa técnica transborde para todas as outras disciplinas. Beleza? Beleza. Então, qual que é o microciclo? Primeiro ponto fundamental é que você faça uma leitura prévia. Leitura prévia. Então, você pode pegar o nosso PDF, você pode pegar o próprio slide. Você vai ver que os meus slides têm bastante texto, tá? E que durante as aulas eu utilizo bastante o quadro. Por quê? A explicação, basicamente, que eu dou para você através dos fluxogramas e infográficos que eu desenho no quadro, são as que eu utilizo de apoio para explicar para você aquela temática. Os slides servem mais de apoio para você, tá? Para que você tenha acesso àquelas teorias, as teorias estão descritas ali, algumas explicações estão descritas ali. Eu fujo um pouco da lógica do PDF só com gráficos e tal, só com slides, só com pontos específicos, porque eu não me apoio no slide para dar aula. O slide simplesmente ele orienta a cadência da aula e traz os conceitos principais que você precisa guardar. Então, faça essa leitura prévia. Venha para a aula com essa leitura prévia pronta. E aí você vai assistir a aula, tá? Quando você for assistir a aula, é muito importante que você esteja pronto. Na realidade, eu vou fazer o seguinte. Durante a aula, vou escrever aqui, durante a aula, você vai fazer o quê? Tá? Durante a aula, você vai fazer duas atividades. Logicamente, você vai prestar atenção, tá? Então, prestar atenção. Mas mais do que prestar atenção, você vai fazer anotações. Anotar o quadro. Copiar o quadro. Isso é importante, porque depois você vai ver aqui na frente, quando você for fazer a revisão, o quadro, ele é o seu caderno. Tá? O quadro que eu trago para você é o meu caderno. Então, antes de você partir novamente para a leitura, você tem que ter esse quadro para fazer o resumo. Aí você vai para uma leitura, vou pular de cá, para uma nova leitura e exercício, questões, certo? E vai partir para as questões. Perfeito? Então você vai partir as questões. Então, leitura prévia, vou prestar atenção na aula e anotar o quadro, vou fazer uma nova leitura, agora um pouco mais completa, porque todos os conceitos me fazem parte. Aqui, se eu quiser alimentar um pouco mais essa anotação, eu alimento. Se eu quiser grifar, eu grifo, certo? Nesse segundo momento que você faz isso. E aí você vem para as questões e aqui você fica. Você volta para o PDF, tá?
quando você sentir em alguma questão que faltou alguma coisa, você sentir que algum termo não ficou claro, e também você pode voltar para a aula, né, caso você sentir que aquele termo não ficou claro. E aí vai embora, fica em cima disso, ponto a ponto, tá certo? A minha aula ela segue exatamente a mesma ordem que está no slide, então você vai conseguir perceber que basicamente o escrito, a aula, ela está no mesmo ritmo, então para você localizar fica muito mais fácil. Beleza, gente? Show de bola? Então o nosso primeiro bate-papo foi isso, tá? Eu sou Marco Ferrari, seu professor de administração. Você pode me seguir lá no Instagram, @profmarcoferrari, e aqui no AlphaCom a gente vai fazer um trabalho voltado para que você vá muito bem na prova de administração, gabarite as questões e esteja cada vez mais preparado para alcançar o sucesso no seu concurso.